Salve, salve, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre equações polinomiais. Para falar sobre equações polinomiais, é preciso ter aí alguns pré-requisitos, principalmente lá no ensino fundamental, com resolução de equações de primeiro e segundo graus, colocar fator comum em evidência, tá? Bom, vamos lá. O que é uma equação polinomial? Essa coisa aqui, ó. Beleza? Bom, vamos lá. Uma equação polinomial, ela é uma equação cujo o expoente dela aqui, que eu estou representando pela letra n, ele vai diminuindo, certo? Então, n é um número natural qualquer. Por exemplo, se aqui for 9, é uma equação polinomial de grau 9. n menos 1 seria 9 menos 1. Então, seria 9, 8, 7, 6, até ir diminuindo, né? 2, 1, e aí x elevado a zero aqui. X elevado a zero é 1, então fica a zero. A mesma coisa acontece com o AN aqui, ó. Esse AN, eles são números complexos, chamados de coeficientes, certo? Coeficientes. Então, por exemplo, aqui vão ser quaisquer números complexos, e mesma coisa vai acontecendo, ó. Eles vão diminuindo, tá? O x, ele vai ser um número complexo, tá? Bom, coloquei aqui alguns exemplos de equações polinomiais, que também podem ser consideradas como equações algébricas, tá? 5x² mais x menos 3 igual a zero. Essa equação é a famosinha equação do segundo grau, tá? Raiz quadrada de 2x elevado a 5 mais i vezes x igual a zero. É uma equação polinomial de grau 5. Observem que aqui, junto com o x, eu tenho a unidade imaginária complexa, certo? Bom, vamos pegar alguns exemplos aqui. A gente vai resolver esta equação polinomial de grau 3, tá? Já comentei em aula com vocês que quando a gente fala em matemática que existe uma fórmula, não é que só tem aquele método para resolver uma determinada expressão matemática. A fórmula ela serve para ajudar, tá? Agora, eu tenho que entender o conceito que está acontecendo por trás de alguma expressão matemática. No caso aqui, não tem uma fórmula. Aqui também não tem uma fórmula. Então, é preciso usar o que eu falei no início do vídeo, pré-requisitos. Então, vamos lá. Tem 3 termos. Observem que o x aparece nos 3 termos. Então, significa que eu posso colocar o x em evidência, ou seja, escrever esta equação assim, ó, x vezes x² menos 5x mais 6 igual a zero, certo? Coloquei o fator comum em evidência. Agora eu tenho 2 fatores nessa expressão aqui. E quais são os 2 fatores? O x e o x² menos 5x mais 6, que é uma equação de segundo grau. Quando a gente faz isso, eu posso igualar os fatores a zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, x igual a zero, que é o primeiro fator. Neste caso, eu já estou determinando um dos valores para x. Se a equação é de grau 3, significa que ela pode ter até 3 raízes. Então, uma das raízes eu sei que é zero. E aí, o outro fator, eu também vou igualar a zero, que é x² menos 5x mais 6 igual a zero. Bom, e aí eu vou resolver aqui a equação, certo? Eu posso pensar na questão da soma e produto das raízes. Por exemplo, se eu pensar no produto 3 vezes 2, dá 6. 3 mais 2, 5. Já sei, pronto.
que as raízes são 3 e 2, certo? Mas a maioria vai acabar resolvendo isso aqui utilizando a fórmula de Bhaskara, né? É hábito, mas eu já vou colocar aqui a nossa resposta. O x vai ser ou 2, ou x vai ser 3. Ou seja, resolvi uma equação de grau 3, cujas raízes são 0, 2 e 3. Então, vou dizer que o nosso conjunto verdade, ou conjunto solução, é 0, é uma tripla, certo? 0, 2 e 3. São as raízes desta equação, ok? Bom, na equação de baixo, eu não consigo colocar um fator comum em evidência, como eu fiz na equação de cima. Por exemplo, se observarmos, o x aparece no primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, só que aqui não tem x, certo? Então, vamos ter que lembrar de um conceito lá do ensino fundamental, que é fatorar por agrupamento. Ou seja, eu vou fatorar esse grupo com 2 termos e fatorar este grupo com 2 termos. Então, vamos lá. Vai ficar assim. Se eu observar aqui, eu consigo colocar o x ao quadrado em evidência, certo? Então, vou escrever essa coisa assim, ó. X ao quadrado vezes... Se eu coloco o x ao quadrado em evidência, x ao quadrado dividido por x ao cubo dividido por x ao quadrado, me resta x, certo? Mais x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Agora, eu vou fatorar este outro grupinho aqui. Observem que é o menos 4 que vai ficar em evidência. Vai ficar menos 4 vezes... Quem eu vou escrever dentro do parênteses aqui? Ó? Se eu pego menos 4x e divido por menos 4, me resta x, certo? Agora, aqui é o seguinte, ó, cuidado, não vai escrever menos 1 aqui. Ó. Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Ok? Igual a 0, beleza? Bom, estamos fatorando por agrupamento. Quando a gente faz essa fatoração por agrupamento, esses dois carinhas aqui, ó, que estão fora do parênteses, eu vou escrever desse jeito. Vai ficar x ao quadrado menos 4 vezes, e dentro do outro parênteses, é o x mais 1, é o que se repete. Igual a 0. Um lembrete, fatoração por agrupamento, aqui, ó, que nem x mais 1, esses dois números, eles sempre serão os mesmos, tá bom? O que vai mudar é aqui fora, tá? Bom, então nós temos dois fatores. Quais são os fatores? O x² menos 4 e o x mais 1. E o segundo membro da equação é 0. Então, eu vou pegar os dois fatores e igualar a 0. Então, vai ficar x² menos 4 igual a 0, ou x mais 1 igual a 0. E aí, eu vou resolver essa coisa aqui, certo? Resolvendo aqui, ó, x² menos 4 é x² igual a 4. Observem que a equação de grau 3, para resolver, nós estamos usando conceitos de equação de grau 1 e de grau 2, tá? E aqui, x igual a menos 1. Aqui já está resolvido, certo? Aqui já não mexo mais, ó. Encontrei o valor de x aqui. E aqui é uma equação de segundo grau. O expoente 2 vai passar para o segundo membro.
forma de raiz quadrada, certo? Ou seja, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 4. Portanto, x igual a menos 2 ou x igual a 2. Se a equação é de grau 3, ela pode admitir até 3 raízes. Quais são as raízes? Menos 1, menos 2 e 2. Então, eu vou dizer que o conjunto solução aqui é menos 2, menos 1 e 2. Bom, é claro que aqui é só uma ideia bem por cima do que é uma equação polinomial, tá? Eu vou falar pela terceira vez no vídeo de hoje. É preciso ter pré-requisitos, principalmente da questão de equações, de fatorações, fator comum em evidência, do ensino fundamental, beleza? Então é isso aqui, bons estudos e até a próxima aula.